E eu quero explicar para vocês que defendem um domingo com unhas e dentes como o dia que Deus instituiu para que você celebre, se lembre da ressurreição de Cristo. Eu quero frustrar um pouco os seus planos e dizer para você o seguinte, que o domingo, ele foi instituído pelo Império Romano, não foi pela igreja, foi pelo Império Romano, e o domingo era repleto de influências pagãs, fins políticos e econômicos, e a decisão de estabelecer o domingo como dia de descanso dos cristãos suportou a rejeição, ele ajudou no processo de rejeição de todo vestígio judaico da nova fé do Império Romano. Como que o Shabat hoje é tido com olhos tão ruins pelo meio cristão? Nós vamos ver a origem agora. Como que surgiu isso, gente? Se os apóstolos, se os primeiros cristãos aprenderam com os apóstolos, aprenderam com Israel, por que a coisa mudou tanto de 2000 anos para cá? Por que o sábado tem esse estigma tão ruim? Olha aqui, acompanha comigo aqui alguns relatos históricos. Nós não observamos mais o sábado, mas vivemos na observância do dia do Senhor, sobre o qual também nossa vida surgiu por ele. Está falando domingo. Portanto, não vamos mais guardar o sábado de uma maneira judaica, nos regozijando num dia de descanso. Pode continuar olhando para cá, eu só vou falar para você. A ordem desse pai da igreja foi, não vamos mais guardar o sábado de uma maneira judaica. Então, ou seja, se ele está dando a ordem para não guardar mais, é sinal que essa prática era feita. Número 1. Número 2, como que ele proíbe as pessoas de guardarem o Shabat? Da forma judaica. E como que era a forma judaica? Ele explica, olha aqui. Como que é a forma judaica? Regozijando no dia de descanso. Então não pode ter alegria. Porque aquele que não trabalha, que também não coma. Olha só. Esse negócio de descansar no sábado, isso é coisa de gente preguiçosa. Não pode ficar parado um dia inteiro. Pois os sagrados oráculos já disseram, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Oráculo sagrado. Mas cada um de vós, você está vendo o sofisma? Ele citou Gênesis, mas fora de contexto. O mesmo Deus que deu o sábado agora vai mandar trabalhar no sábado? Então, desvinculou tudo, criou um sofisma aí, não é? Usou uma frase certa para incidir o erro. Olha, porque os sábios oráculos disseram, com o suor do teu rosto comerás. Mas cada um de vós mantém o sábado da maneira espiritual. Ai, 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 ai. O que esses primeiros pais da igreja católica fizeram? Eles platonizaram a fé. O que é isso? Todos eram estudantes de filosofia grega, todos eram professores de filosofia grega que se tornaram cristãos, alguns nem acho que se tornaram nunca cristãos. Mas começaram a definir a fé com base na filosofia grega. E o platonismo era, assim, escancarado na mente desses primeiros pensadores cristãos. Então, eles aplicaram o platonismo na Bíblia. Como que se aplica o platonismo? Tudo tem uma forma carnal e a forma espiritual. Tudo é assim. Você separa tudo, carnal e espiritual. Aí você lê a Bíblia, Israel. Não, isso aí é o Israel carnal. Nós somos o Israel espiritual. A lei dos judeus é carnal. Nós vivemos numa lei espiritual. Nós não guardamos o Shabat físico dos judeus, nós guardamos o Shabat espiritual. Doutrina de demônios isso aí. Demônios. Isso não é certo, isso não é bíblico, isso tem origem pagã na Grécia. É o Deus da antiga aliança e o Deus da nova aliança. Isso é doutrina de nicolaíta. Maldito prosélito. Está vendo o que dá converter o judaísmo? Só dá contenda para o povo de Israel. Esse tal de Nicolau que convertido lá em Atos 6. Olha a desgraça que ele criou na igreja. Vai ler Apocalipse capítulo 2, vai ver as coisas que ele estava fazendo lá, o bando dele, os nicolaítas. Pregavam isso aqui, ó, platonismo. Deus se preocupa com o espiritual. Você acha que Deus se preocupa com o seu corpo? Você acha que Deus se preocupa com o que você come?
Deus está preocupado com coisas mais sublimes, coisas espirituais. Deus não importa com quem você tem sexo. O que importa é o espírito estar puro para Deus. Maldito Nicolau, cuja doutrina está hoje aí, espalhada em muitos meios cristãos e judaicos também. Olha aqui, olha o que esse sujeito falou. Não vamos guardar o Shabat igual aos judeus, vamos guardar o Shabat espiritual. Como é que é o Shabat espiritual? Ele vai dar a receita para você. Você vai alegrar meditando na Torá. Você não pode se alegrar, regozijar não. Você tem que se alegrar meditando na lei. Não pode relaxar o corpo. Você não vai relaxar o corpo, você vai fazer o quê? Você vai admirar a criação. Não comendo coisas preparadas no dia anterior. Olha isso, eu quero que vocês prestem atenção nesse documento do primeiro século. Isso aqui mostra tradições de cristãos que ele estava querendo combater. Qual era a tradição desses cristãos? Assim como os judeus, eles não cozinhavam no sábado. Era tradição cristã comer coisas que eram preparadas no dia anterior, para não ter que acender fogo e ter o trabalho todo no sábado. Por isso que ele dá a ordem, não comam comida preparada no dia anterior como os judeus. Não se regozijem como os judeus. Não se alegrem no Shabat como os judeus. Não descansem no Shabat como os judeus. Vamos fazer o sábado cristão. Como que é o sábado cristão? Não pode ter alegria, não pode comer coisa feita no outro dia, não pode beber bebidas mornas, não pode restringir a locomoção, pode ir para onde você quiser, pode viajar, pode fazer o que você quiser, não pode ter prazer em dançar ou em aplaudir coisas sem sentido algum. Está entendendo de onde surgiu esse ódio que as pessoas têm contra o Shabat? Está entendendo de onde surgiu essa noção que uma pessoa religiosa tem que ser uma pessoa triste? Que uma pessoa santa tem que ser uma pessoa sempre triste? O que é isso? Eu estou contemplando a obra de Deus. Então regozija, alegra-te em Deus. Não, eu regozijo. Inácio de Antioquia, um dos primeiros sucessores aí lá na Antioquia, Inácio, que escreveu essa epístola aos magnésios, proibiu vocês de baterem palma, viu? Porque isso é alegria, isso é sempre de regozijo. Sábado cristão não pode ter alegria, não. Sábado cristão você tem que meditar, a sua alegria vai ser na meditação da lei. Não pode dançar nem bater palma. Por que ele usa esses verbos, pessoal? Porque eram coisas que os apóstolos ensinaram os gentios a fazerem. Eram coisas que os judeus ensinaram os gentios crentes. Gente, Shabat é dia de alegria. Shabat é dia de regozijo. Shabat é dia de família. Shabat é dia de... Isso é Shabat. Isso é Shabat. Mas quiseram impor para você um Shabat o quê? Triste, sóbrio, falso. Peso. Então, o Shabat que os cristãos conhecem, é esse Shabat que eles pintaram para você lá atrás. O Shabat opresso, o Shabat dos judeus, o Shabat que restringe tudo, o Shabat que não pode fazer nada. Aí hoje, quando uma pessoa ouve que você está celebrando o Shabat, o que ela pensa de você? Quando digo que guarda o Shabat, imediatamente vem na cabeça das pessoas o quê? Um sujeito triste, um sujeito radical, um sujeito retrógrado, um sujeito ignorante, um sujeito que não faz nada no sábado, proíbe todo mundo de fazer alguma coisa, um sujeito escravizado por uma lei de Deus. Se muitos líderes cristãos pensam assim, graças à influência desses homens do passado, que moldaram a teologia cristã. Então não pode fazer nada disso, tá, gente? Você não pode dançar, você não pode aplaudir, você não pode relaxar o corpo, você não pode ter regozijo algum. Porque essas coisas são sem sentido. Alegria de corpo, Deus interessa com o espírito. Olha o platonismo aí. A nova lei, a nova lei exige que você mantenha um sábado perpétuo. Aquela coisa que você fala assim, não, mas eu estou separando o dia que Deus criou para eu contemplar, para eu poder regozijar. Aí o sujeito responde assim, você pode fazer isso todo dia. Você não precisa de um dia para fazer isso. Olha de onde ele aprendeu a falar isso. Aqui, com Justino. Justino já falava isso para os judeus. Esse parágrafo foi tirado do diálogo de Justino com o judeu Tarfon.
Judeu Tarfon foi um importante rabino do primeiro século. E esse Justino era um professor de filosofia que se vislumbrou aí com o cristianismo e explica a fé de forma bem filosófica. Então o Justino explica, filosofa para o judeu Trifão, dizendo o seguinte: ô Trifão, a nova lei que nós vivemos exige que você mantenha um sábado, todo dia tem que ser sábado para você, Trifão. Mas você acha que está ocioso por um dia, você supõe estar sendo piedoso. Você acha que você está sendo espiritual se você guardar ficar parado? Pode pôr aqui, ó. Você acha que está sendo espiritual se você para um dia na semana? Você não discerne porque isso foi ordenado a você. E se você come pães ázimos, você diz que é a vontade de Deus. O Senhor nosso Deus não toma prazer em tais observâncias. Imediatamente, quando ele fez isso aqui, Deus virou mentiroso, lá em Êxodo 12, Paulo ficou mentiroso lá em Coríntios 5:8, que mandou o povo guardar a festa dos pães ázimos. Olha aqui que interessante. Eu já estou encerrando. O domingo era um dia normal de trabalho no Império Romano, ok? Isso é história, qualquer pessoa sabe disso. Agora olha que interessante. No dia 7 de março de 321 depois de Cristo, o imperador Constantino emitiu um decreto civil estabelecendo o domingo como um dia de descanso. Tá? Então foi decreto civil, não foi nada religioso, foi civil primeiro. Ele decretou que podia descansar no domingo, não podia ser sábado, domingo. Lembrando que a suposta conversão dele ocorreu em 312. Ele soltou isso aqui em 321. E olha como é que é o decreto que ele escreve, tá? Já era cristão. Todos os juízes e pessoas de cidade e os artesãos devem descansar no venerável dia do sol. Ponto. Os camponeses, no entanto, podem atender livremente ao cultivo dos campos. Por quê? Acontece com frequência que nenhum outro dia será melhor adaptado para plantar o grão nos sulcos ou nas videiras em trincheiras, para que a vantagem dada pela providência celeste não seja, por ocasião de um curto período de tempo, perdida. Deixa eu explicar aqui para você, olha aqui, eu vou explicar, pode pôr aqui. Ele não entendia buiufas de nada, de religião, de fé, de nada, ok? Mas ele viu que era uma questão de divisão entre os romanos. Por quê? Uns aprenderam com os judeus que tinham que separar o Shabat, outros falavam já que eram no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, e nós não temos nada a ver com os judeus, o nosso negócio é o domingo, é o sábado, é o domingo, é o sábado, é o domingo. O que ele fez? Ele decretou, logicamente, o domingo, como o venerável dia do sol, que mostra aí a qualidade da fé que ele tinha, né? O venerável dia do sol deve ser guardado por todo mundo, menos para os camponeses. Por quê? Porque falaram para ele que esse dia de descanso, pode voltar para mim, falaram para ele que esse dia do sol, ou domingo, era o dia da ressurreição de Yeshua, ok? Então era um dia o quê? Divino, era um dia com bênção divina. O que ele pensou como político? Espera aí, se é um dia mais abençoado que os outros, por que eu vou impedir o camarada de plantar nesse dia? Os romanos tinham rituais de plantação. Os campos eram consagrados a divindades. E eram essas divindades que, segundo eles, mandavam chuva, mandavam a estação correta, o tempo correto, e fazia dar a colheita no tempo certo. Então o que o Constantino pensou? Como típico pagão. Eu vou instituir o dia sagrado dos cristãos, o domingo, igual eles querem, mas eu não vou deixar o agricultor parar nesse dia. Por quê? Sabe-se lá se esse dia divino tem uma bênção especial para o camarada plantar e dar? Então eu vou manter o agricultor, ele é obrigado a trabalhar no domingo, porque ele vai plantar e a semente vai ser abençoada, porque é o dia especial deles. Ô gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é o maior exemplo de ignorância. De paganização de algo santo que Deus deu para a humanidade, que é o Shabat. E o domingo, com a premissa que ele é o novo sábado cristão, ele é mentira. O domingo cristão é o sábado judaico, um substitui o outro, isso é mentira. E vocês usam a Cristo como a ferramenta desse sofisma milenar. Ah, porque Cristo ressuscitou no domingo. E daí que ele ressuscitou no domingo?
Ah, porque nós temos que celebrar a ressurreição dele. Então celebra a ceia, não é a ceia o memorial da ressurreição dele? Agora você anular um mandamento de Deus e falar que faz isso em nome de Cristo, isso é o maior dos sofismas. Isso é errado. Está a prova aqui para você, ó. Quem criou o domingo? Nós, os cristãos, nada temos a ver com o Shabat, nem com as outras festas judaicas, e menos ainda com as celebrações dos pagãos. Olha, então ele já colocou o Shabat, Páscoa, Tabernáculos, junto com as celebrações dos pagãos, dos bárbaros, dos celtas, né? Interessante. Temos as nossas próprias solenidades, o dia do Senhor, o domingo. Então você vê aqui que o negócio do domingo não foi para estabelecer um dia de descanso, foi para tirar o sábado. Foi para rasgar o sábado da fé dos cristãos. No concílio de Laodiceia, esse concílio foi tão interessante, que lá, se você ler o resultado do concílio, ele ocorreu em 364 depois de Cristo, lá na Turquia. Laodiceia, que você tem em Apocalipse, né? Então, lá eles fizeram o seguinte, quando eles começaram a reunir e a colocar no papel as decisões, eles reconhecem o sábado como parte da tradição cristã. Mas no final do concílio, eles decretam o Shabat ilegal. Foi a partir desse concílio que o sábado passa a ser heresia para o cristão. Teve que ter um concílio, teve que ter uma ordem. Tá? E mesmo assim demorou 400 anos para a igreja extirpar o Shabat da igreja. Para a igreja extirpar o Shabat dos seus membros. E mesmo assim houve sempre remanescentes. A igreja do Oriente, a igreja oriental, sempre teve uma espécie de Shabat. E os gregos ortodoxos, os etíopes ortodoxos, eles sempre guardaram o Shabat. Nunca aceitaram a decisão papal. Olha aqui. Então o concílio de Laodiceia é primeiramente reconhecido, o Shabat é reconhecido como um dia de encontro dos primeiros cristãos, está no cano 16. Mas depois ele é banido no cano 29. Eu copiei para você aqui, olha aqui. Olha o que eles disseram. Os evangelhos devem ser lidos no sábado, junto com as outras escrituras. Está no cano 16. Então, é prova irrefutável que os cristãos se reuniam e estudavam a Bíblia no sábado. Como? Fazendo leitura pública dos evangelhos e das escrituras. Ponto número 1. Mas olha o que eles terminaram decidindo. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia, honrando o dia do Senhor. Se quiserem, podem descansar, mas como cristãos. Descansar trabalhando, que ele quis dizer, né? Você não pode descansar no Shabat. Tem que mostrar que você é cristão e trabalhar no sábado. Mas, se for descoberto algum judaizante, seja este anátema, separado de Cristo. Pode pôr aqui, mas... Então, isso aqui, concílio de Laodiceia, século IV. Depois de Niceia. O Niceia não chega a proibir o Shabat, não. O Laodiceia proíbe. Mas, antes ele atesta a veracidade da tradição do sábado para os cristãos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O Shabat, ele tem que ser objeto de restauração. Porque ele dá para as pessoas senso de identidade. Ele dá para as pessoas senso de pertencimento. O Shabat é o dia do povo de Deus. Quem é que guarda o Shabat? O povo de Deus. Igual era na antiguidade. Que povo é esse que guarda o sábado? O povo de Deus. Você tem que voltar a ser reconhecido por isso também. As pessoas têm que ver que você guarda o mandamento de Deus. E lê Isaías de novo, 56. Você vai ver que Deus se alegra com aqueles que escolhem guardar a aliança, que escolhem honrar o Shabat. Não da maneira errada, viu? Eu fico vendo esses pais da igreja católica aqui, incendiando o sábado para os cristãos, e muitas pessoas hoje, mesmo cristãos evangélicos que dizem guardar o sábado, mas mantiveram a mesma linha cristã sobre o sábado. Que o sábado é peso, que o sábado tem que ser, né? Não pode fazer isso, que o sábado você tem que fazer isso, você não pode se alegrar, tem que ficar ali contrito, o Shabat, o sábado e tal. Então, muitos cristãos evangélicos protestantes que se dizem sabatistas,
perpetuaram uma imagem errada do Shabat. Shabat é vida, gente. Shabat é alegria. Shabat é regozijo. Shabat é você se reconectar com Deus, você recarregar a sua bateria. Shabat é o dia da família. É o dia que você começa sexta-noite já fazendo um jantar diferente. Sábado você vai na congregação. Eu não tenho sinagoga na minha cidade. Meu amigo, então passeia com a sua família, faz um piquenique, faz uma coisa diferente, entendeu? Depois do almoço, que é um almoço especial, reúna com os filhos para estudar a Torá, né? Abençoe os seus filhos, passe tempo com eles. Isso é Shabat. Honre a Deus, fale que você está fazendo aquilo porque você crê no Deus Criador dos céus e da terra. Restaurar a celebração correta do Shabat entre o povo de Deus é abraçar a aliança que Ele estabeleceu conosco. É escolher aquilo que lhe agrada, é demonstrar o nosso amor através de atos de justiça. Restaurar o Shabat é confirmar a nossa identidade como povo de Deus, judeus, mas não judeus que se uniram a Israel. Restaurar o Shabat é entender que temos esperança no grande e glorioso Shabat que ainda nos aguarda. E eu termino dizendo: restauração já e Shabat Shalom, em nome de Yeshua. Amém. Amém.